graça vem avivar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. Jesus está neste lugar, aleluia. Uau, eu hoje vou ter que fazer bastante força para fazer a live, porque tô com muita vontade só de chorar, né? Muito quebrantada diante de Deus, aleluia. Ao preparar essa live, a palavra de hoje, ao receber aquilo que o céu está ministrando para nós hoje, veio muito quebrantamento e eu espero realmente que a terra do coração de todos que estão se achegando aqui, que vão se expor nesse momento de live, possa estar preparado para receber esse toque do Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa realizar a grande obra que ele veio realizar em nós e através de nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Por mais essa oportunidade, que alegria podermos estar aqui juntos, de mãos dadas, unidos, reunidos como igreja diante do trono do Rei dos Reis. Aleluia, mais uma vez. Oh, diante do trono da graça do Senhor, no lugar de oração. Nós estamos, entrando nessa live. Nós estamos entrando nesta live, mas não é uma live, assim, não é só uma live, não é uma apresentação, a gente não está aqui para poder mostrar nem provar nada para ninguém. Nós estamos entrando em um lugar onde a presença de Deus se manifesta, aleluia, num local de presença, num lugar de presença, glória a Deus por isso. E quando nós entramos na presença do Senhor, nós somos abraçados, nós somos acolhidos, nós somos restaurados, renovados e alinhados. Oh, glória a Deus! É para isso que o Espírito Santo vem, para alinhar o nosso coração com o céu, porque às vezes a gente destoa, a gente desafina, né, gente? O nosso jeito de viver desalinha e desafina. Então esse é o lugar certo. Essa convicção é tremenda, é maravilhosa e é poderosa. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, e isso está alinhado com o coração do Pai. É segundo o coração do Pai. Orai sem cessar, aleluia. Aonde 2, 3 estiverem ali reunidos no meu nome, eu me manifestarei, eu estarei com eles, aleluia. Aleluia, eu quero te convidar agora para respirar fundo. Respira fundo. Talvez você teve um dia intenso. Eu tive um dia intenso. Talvez a sua mente esteja cansada. Talvez você pode estar aí carregando um peso espiritual. Mas aqui, apesar de ser um momento de batalha espiritual, um momento de guerrear, também é um lugar de descansar em Deus. Porque é aqui, que nós somos invisíveis aos olhos do inimigo. Nós aqui somos visíveis aos olhos do Pai. Nós estamos na presença dele, o nosso lugar secreto. Aleluia, guardados à sombra do Todo-Poderoso. A palavra diz, para nós em Hebreus 4,16, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia! Então, se esse é o momento da necessidade, nós, através do poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança para receber dessa misericórdia e encontrarmos essa graça que nos ajuda no momento da necessidade.
Aleluia. Nós estamos diante do trono da graça. Não é um trono de acusação, não é um trono que exige desempenho, não é quem canta melhor, quem fala melhor, não. É trono de graça. E hoje o Senhor continua nos conduzindo, vai nos conduzir, né, ainda naquele tema tão precioso sobre amor e missões. E vocês lembram da frase que nós falamos que é importante a gente saber e decorar? A missão não é... Qual é a nossa missão? Não é provar que nós estamos certos. A missão não é provar que estamos certos. A missão é revelar que Deus ama. Trazer à existência o amor de Deus assim para as vidas que não conhecem. Deus possa revelar, usar a nossa vida para revelar que Ele ama. Aleluia! E o versículo, a palavra que guia, que dá respaldo para isso, é João 3, 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso Deus! Vamos orar nessa hora. Glória a Jesus! Que maravilha! Glória a Deus! Oh, que início maravilhoso, que o Espírito Santo de Deus já está neste lugar, aleluia, movendo verdadeiramente nos nossos corações. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo a presença do Senhor aqui, que vontade de me prostrar e chorar nos pés do Senhor, aleluia. Vamos orar nessa hora, glória a Deus, entregando esse trabalho espiritual ao Senhor. Eu só quero pedir desculpa se vocês ouvirem um barulho, parecendo que alguém está correndo aqui dentro de casa. Nós estamos com um pet, né? Uma gatinha que ela sobe e desce as escadas como uma louca e ela pisa pesado, sabe? Ela não é que nem um gato normal, suave. Então ela faz bastante barulho e ela gosta das lives. Ela gosta de ficar correndo para lá e para cá, ó, subindo e descendo as escadas. Então, se fizer barulho, não se assustem, é o animal, tá? Amém? Aleluia, vamos orar nessa hora, glória a Deus. Nós entramos, Senhor, Pai querido, Pai celestial, na Tua presença. Jesus, com gratidão, derramamos o nosso coração nessa hora. Te damos graça pela vida, pela salvação, pela cruz, pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez na Tua presença. Te pedimos perdão, ó Deus, pelos pecados conscientes e inconscientes. Sim, Senhor, pecamos, nos perdoe e já te damos graças, Senhor. Te agradecemos pelo perdão, a porção do perdão que nos alcançou no dia de hoje, Pai. Pelas vezes, Senhor, que nós tivemos razão, mas não tivemos amor, nos perdoe. Pelas vezes, Senhor, que nós falamos do Teu nome, mas nós não refletimos o Teu caráter, nos perdoe. Purifica-nos nessa hora com a Tua palavra, com o Teu sangue. Espírito Santo de Deus, vem conduzir esta live. Ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar todas as coisas. Tira o peso, Senhor, da mente cansada. Arranca, Senhor, dos corações, Senhor, a culpa da religiosidade. Restaura, Senhor, a alegria da salvação. Nós oramos a Ti, Papai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Vem tocar nos lugares que só o Senhor pode tocar. Vem realizar a obra que só o Senhor pode realizar em cada coração aqui, Pai, nesta live. Ó Deus, que cada vida que está aqui, e dos que vão se achegar depois, que o Senhor possa estar manifestando a sua glória, a sua unção possa estar transbordando, Deus, porque não há limites para o teu poder agir. Eu verdadeiramente creio nisso, Pai. Aleluia. Por isso, Senhor, hoje entregamos a nossa vida e esse serviço diante de Ti. Esperamos de todo o nosso coração que o Senhor receba como um aroma suave as Tuas narinas, Pai. E nós queremos cantar
Nós queremos profetizar com cântico. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E nós vamos cantar, aleluia, profetizar e pedir e adorar e exaltar o Espírito Santo de Deus e para que Ele sopre neste lugar, aleluia. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha viva. Aleluia, vem Senhor. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com seu poder e tua graça, venha viva. Sobre o vale de ossos secos, ó Pai. Oh, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sim, Senhor, vem restaurar, vem curar. Sopra sobre o vale de ossos secos, em cada área, Senhor, que se encontra como este vale, Senhor, seco. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito de Deus neste lugar. Sim, Senhor. Sopra, Senhor. Graça, venha viva, venha viva, aviva os corações, aviva, sopra. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sim, Senhor. Sopra sobre o vale de ossos secos, Pai. Em nome de Jesus, faz um exército se levantar. Oh, Jesus, levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Ora vem, sim, Senhor Jesus, vem, vem, tu és bem-vindo. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a tua glória. Sim, Senhor, estende a tua glória sobre toda a terra.
Ora vem, Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo na nossa vida, na nossa casa, oh, nessa atmosfera. Tu és bem-vindo nessa nação, tu és bem-vindo nessa cidade, nesse bairro, tu és bem-vindo nessa vizinhança, tu és bem-vindo neste lugar. Jesus vem, tu és o amado, o desejado das nações, aleluia. Tu és, Senhor, o Rei dos Reis, oh, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia. Maravilhoso Deus, aleluia. O fogo de Deus é fogo de Deus, aleluia, que incendeia os nossos corações, aleluia. O fogo de Deus está neste lugar, aleluia. Glória, 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 glória. Deus maravilhoso, aleluia. Fogo de Deus aqui. Aleluia, glória a Deus, a presença do Espírito Santo de Deus se manifestando. Aleluia, aleluia. Esse arrepio que você está sentindo aí, é a presença do Senhor passando, é o anjo aí, já passando aí perto onde você está, para poder já remover tudo aquilo que não provém, né? Não veio do Senhor e que quis aí se instalar, se alojar. Oh, Deus é maravilhoso, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos continuar falando, oh, aleluia, sobre o amor e missões. Esse é o tema, isso é o que Deus quer, o que está no coração de Deus. E eu nunca ministrei um assunto com tanta certeza de que isso é o que o céu está falando sobre a terra. Glória a Deus. A questão de fazer a missão sem amor, né? Porque muitos querem fazer missões, mas não tem um amor para poder fazer. Muitos chegam, às vezes, não só aqui, né, onde a gente vê, mas chegam em outras nações, vai ali com motivações totalmente equivocadas. Então, só há muitas decepções, né, de todos os lados, e o nome do Senhor não é exaltado. Então, nós precisamos aprender do que o céu quer. Nós já entendemos o que ele quer, estamos entendendo, ele está trazendo luz sobre isso e da maneira que é. Porque nós ficamos aí distraídos e somos assim tão inconstantes, né? Cada mente criativa que a gente tem quer fazer uma coisa. Deus tem sim uma diversidade tremenda na sua obra, mas a gente precisa estar no lugar certo, fazendo o que é certo, de acordo com o coração de Deus. Não é verdade? Então a missão sem amor, ela se torna o quê? Legalismo espiritual. Por muito tempo, eu ouvi sobre legalismo sem entender o que era, né? O que era legalismo? E falavam ali no legalismo, aí as pessoas já começavam, os fariseus, mas quem eram os fariseus? Por que legalismo, né? Então, existe essa coisa de legalismo espiritual. A missão, quando ela é feita sem amor, ela se torna legalismo espiritual. Quando Jesus, ele resume a lei, Jesus resumiu a lei num mandamento. E ele não começa falando de dons, ele não resumiu falando de dons, ele não colocou ali autoridade ou conquista espiritual, não. Jesus disse assim, lá em Mateus 22, 37 a 39. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só, Jesus, ele respondeu, aqui ele estava conversando com Nicodemos. Ele era um professor, um mestre, um especialista da lei. Alguém profundo, conhecedor da letra, dos textos, da palavra. Alguém que conhecia todos os mandamentos. Cada mandamento ele conhecia. E Jesus diz, tudo se resume em amar. Então, isso desmontou, né, a estrutura daquele homem. A estrutura que ele tinha, religiosa dele, desabou. É como uma cadeira, né, com 4 perninhas, tá bem estável, mas se você tira uma, já era. Então, Jesus colocou uma só. Então, isso desmonta qualquer estrutura espiritual construída sem amor. Você pode fazer a melhor obra. Você pode ter a melhor estrutura física. Você pode ter os melhores dons, os mais lindos,
Mas sem amor, e aqui nós precisamos parar, né? E explicar algo com muita clareza, para que vocês entendam a profundidade do que o Senhor está trazendo para nós. O que é legalismo espiritual? É quando nós colocamos regras acima do amor. Sabe aquela coisa? É assim que tem que ser e pronto. Não é amar a palavra, não é obedecer princípios, não é isso. Nós amamos, temos que amar sim a palavra é Jesus, é essencial para nós. Legalismo é usar a verdade, é verdade, mas sem colocar o coração de Deus. Então, o legalismo é isso, é quando nós obedecemos externamente, mas o nosso coração é frio. Fora, tabela viola, por dentro, pão bolorento. Não é um ditado popular que diz isso? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, pão mofado, estragado. É quando nós defendemos, né, a doutrina, mas nós perdemos a compaixão. É ter razão sem a graça. Sem graça de Deus. A gente só quer ter a razão, mas sem graça de Deus. É um relacionamento desigual. Então, o legalismo espiritual é transformar um relacionamento com Deus num sistema de desempenho. É isso. Você transforma um relacionamento, que relacionamento, gente, é baseado em amor. Relacionamento é baseado em amor. Se a gente não ama, não tem como relacionar. E o sistema de desempenho, ele é baseado em resultado. Isso é para relacionamento de trabalho, de empresa, outros tipos de relacionamento que a gente tem que ter. Mas o relacionamento com Deus e com as pessoas tem que ser baseado em amor. Então, é isso, entendeu? É quando nós deixamos de nos aproximar de Deus como filhos e começamos a agir como funcionários, né? Tentando bater meta espiritual, em vez de viver. Como que a gente tem que viver com Deus? É dizer, eu sou amado. A gente tem que viver assim, eu sou amado. Eu sei que Deus me ama. Mas aí a gente começa a viver assim, eu sou amado, por isso obedeço. Eu preciso obedecer para ser amado. Você percebe uma diferença nisso? Eu sou amado, por isso obedeço. Ele me ama, eu obedeço. Eu preciso obedecer para ser amado. Se eu não obedecer, ele não vai me amar. Não, isso quem faz é o seu patrão. Se você não obedece às normas da sua empresa, do seu trabalho, você não é querido, você não é bem-vindo, é persona não grata. Se você não obedece às leis humanas na Terra, se você não anda de acordo com, né, as leis, as regras, você não é querido, não é amado, não é uma pessoa bem-vinda de um grupo. Mas na família, por exemplo, não é assim. Nós amamos, por isso fazemos. Nós amamos, por isso relevamos. Nós amamos, por isso. Entendeu? Então, isso é muito cansativo, né? Esse negócio de precisar obedecer para ser amado. E talvez seja isso que esteja cansando muitos de nós na caminhada. E quando eu estou falando de nós, gente, eu sempre estou aqui nos identificando com a humanidade, com o ser humano. Eu não estou falando nós, só nós, eu, você que está aqui nesta live. Quando eu digo nós juntos com a humanidade, porque em algum momento da nossa vida, isso vai aparecer e nós precisamos ser o quê? Tratados, alinhados, restaurados, porque é isso, essa é a obra do Espírito Santo. Olha, hoje eu fui ali no terreno arrancar
um pedaço lá, uma ilha. Eu falei pro meu marido, era uma ilha dentro do terreno. Eram umas flores, quando elas saem, são muito bonitas, mas agora a gente vai plantar, a gente precisa daquele local limpo. As flores não podem estar ali. Só que elas têm batatas e raízes muito profundas. Irmãos, quando eu comecei a tirar aquilo, a cortar com a enxada, com a outra ferramenta, e com a enxada, com a outra ferramenta, aquilo, eu fui vendo assim, eu falava, meu Deus, quantas raízes, mas eram muitas raízes, muitas raízes. E eu pensando nas gerações, porque eu pensava, o Senhor, a pessoa que plantou as flores, ele amava aquelas flores. Ele adorava flores, tanto que o quintal dele ficou tão cheio que ele levou lá para a plantação, né? Uma coisa que multiplica muito. E só que aí vem a outra geração, a outra dona que vai trabalhar a terra com outra ideia, outro pensamento, outro propósito, outra missão. E eu vou ter o trabalho de remover aquilo. E é bem trabalhoso. E eu fiquei pensando no trabalho das gerações, nas gerações e no que está agora, gente. Na geração de agora, porque muitos da nossa geração não vão terminá-la, né? Vão passar e vai ficar uma geração. Então a gente precisa entender o que que fica, né? O que que cansa, o que que desgasta quando a gente se relaciona sem amor. Essa questão porque quando nós transformamos relacionamento em desempenho, fica assim, né? Se eu oro muito, eu me sinto aceito. Se eu falho, eu me sinto rejeitado. Se eu acerto, eu me sinto superior. Se eu erro, eu me escondo. Mas o evangelho, ele não é currículo. Ele é o quê? Adoção. Não é verdade? O Senhor nos adotou como filhos. Jesus, ele não morreu para nos contratar, ele morreu para nos tornar filhos. E nós precisamos plantar essa mensagem, nós precisamos tirar as raízes, os pensamentos errados, as filosofias erradas que foram colocadas por gerações passadas, por ensinos, por palavras, por coisas que vieram no terreno do nosso coração. Nós precisamos renovar. E quem faz esse trabalho, gente? Trabalho duro. Eu tô com os músculos todo dolorido de puxar lá a ilha. Abriu lá um espaço muito grande, né? Mas o trabalho árduo, quem faz em nós é o Espírito Santo. Nós precisamos estar na presença de Deus sabendo que Ele nos ama, por isso obedecemos. E não que temos que obedecer para ser amados. Não. O Evangelho, ele não é currículo, ele é adoção. Jesus, ele não morreu para nos contratar, ele morreu para nos tornar filhos de Deus. Entenderam? E quando nós vivemos pelo desempenho, né? Nós vivemos por desempenho, nós começamos a cobrar desempenho dos outros. E quando nós vivemos por amor, nós começamos a oferecer amor. Eu posso conhecer a doutrina. Como é que a gente vai aplicar isso, né? Eu posso conhecer a palavra, o ensino, a doutrina e ainda tratar pessoas com frieza. Eu posso orar. Irmãos, isso pode acontecer assim. Eu posso orar por uma cidade, mas evitar contato com o seu povo. Eu posso declarar bênçãos e no íntimo me sentir superior culturalmente. Então o amor, ele vem para nos nivelar, para nos deixar igual. Para nos deixar igual, não para poder deixar a gente superior ou outro. Ele vem para igualar. Jesus vem para isso. Quando Deus estende os braços dele de amor e nos acolhe, ele nos ajunta num só lugar, diante da presença dele, num só lugar, no coração dele. Aleluia! Então a missão, qual que é a nossa missão? Não é provar que estamos certos, é revelar que Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus!
Quando o padrão de Deus, né, sempre foi abraçar as nações, sempre foi. Ele disse para Abraão lá em Gênesis 12, no versículo 3, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, ele vivia em um mundo pagão, tribal, idólatra. E Deus não disse para ele, eu vou salvar só a sua família. Ele diz, eu vou usar você para alcançar povos. Abraão está aqui hoje? Não está. Então, missão nunca foi isolamento. Sempre foi expansão do amor. Aonde está Jesus? Onde está Jesus aqui, gente? Aonde está Jesus nessa palavra? Jesus é o descendente prometido. Abraão passou, mas Jesus ficou. Nele, essa promessa alcança a mim, a você e todas as nações. A nossa presença em qualquer terra, em qualquer nação, não é um acidente, não é por acaso. Nós não estamos apenas morando, nós estamos participando da promessa, e entender isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, para os nossos relacionamentos, para que a gente tenha amor ao se relacionar com os dessa nação. Aleluia! Então, nós falamos na outra live do perigo de nós nos tornarmos como Jonas, e nós vamos falar de novo. Lá em Jonas 3:10, quando Deus viu o que fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, ele se arrependeu e não os destruiu, porque Jonas tinha sido enviado para poder pregar sobre a misericórdia de Deus, sobre o plano, sobre o juízo de Deus que ia vir, mas Deus teria misericórdia se ele se arrependesse. E eles se arrependeram, e jejuaram, e verdadeiramente se arrependeram, desde as pessoas até os animais. E Nínive era violenta, era cruel. Jonas, ele conhecia a justiça de Deus, mas ele não suportava a misericórdia de Deus, ver, né, a misericórdia de Deus sendo aplicada a quem ele já tinha julgado que era indigno. Esses não merecem vida com Deus, esses não merecem salvação. Então, aonde está Jesus? Aqui. Jesus é muito maior do que Jonas. Ele não fugiu da missão, Jesus não fugiu. Jonas fugiu. Depois ele foi resgatado, né? Para poder cumprir a missão. Mas Jesus não fugiu. Ele foi até o fim. Por quem? Por quem o rejeitaria. Você está falando, eu não rejeitei Jesus. Rejeitou. Rejeitou até o dia que ele te encontrou. E tem muita gente rejeitando, que precisa parar de rejeitar para ter um encontro, né, com o Senhor. Ou seria o contrário. Vai ter um encontro com o Senhor e não mais vai rejeitá-lo. Entenderam a diferença? Aleluia! É possível, irmãos, entenda isso. Servir ao reino, servir a Deus, é possível. Servir e manter o coração fechado. É possível morar em uma cultura diferente e ficar só julgando, mesmo que silenciosamente. É possível. Sonda o seu coração, veja se você já não fez isso. Eu já fiz. Nós precisamos clamar por amor. Nós precisamos clamar por amor e pedir, Senhor, não deixa meu coração endurecer. Jesus, ele chorou por uma cidade. Quando ele se aproximou e viu a cidade, que era Jerusalém, Jesus chorou sobre ela. Ele sabia, Jerusalém ia rejeitar ele. Mesmo assim, ele chorou. O amor, quando ele é maduro, ele não depende da resposta das pessoas. Eles vão me rejeitar, não vou amar, não. Essa gente não merece. Eles vão me maltratar, não vou amar, não vou orar, não. Não merece. Amar uma nação não é concordar com tudo, o que tem nela, o que fazem dela, o que acontece nela, mas é desejar a redenção. Eu desejo que essa nação seja salva. Eu desejo, você deseja que essa nação seja salva, seja redimida, seja alcançada pelo poder, pelo amor de Deus? Aleluia! Glória a Deus!
Mas o amor, né? Esse amor, ele é obra do Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 está escrito: amor, ele não é performance, ele é fruto. Se falta amor, não é porque falta disciplina, é porque precisamos de mais rendição, nós precisamos ser mais lavados, mais purificados, mais trabalhados, mais ali, ó, cavucado nessas raízes, que nem aquela planta enorme que eu tive que tirar ali muitas raízes. E não se produz amor na força. Nós recebemos, né, essa injeção de amor quando nós oramos pela nação, quando nós quebrantamos verdadeiramente o coração em oração, nós recebemos esse amor de Deus. Nós não podemos amar superficialmente. O amor superficial vai deixar a gente fazer tudo isso sem nos envolver. Então, a visão profética que o céu tem sobre nós, ela não é monocultural, né? Ela não olha só uma coisa, é uma diversidade reconciliada, tudo junto. Lá em Apocalipse 7:9, né, a visão diz assim, né, a palavra diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Essa é a visão profética do céu. É por isso que nós temos que orar. É por isso que nós temos que amar. Quando nós amamos povos diferentes, né? Nós estamos alinhados com o futuro eterno, com aquilo que está ligado lá, está lá na eternidade. Nós conectamos. Nós não cantamos naquela música Apocalipse, não, Me Ama, né? O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Em muitas palavras a gente pode receber a palavra como um beijo apaixonado do céu com a terra. Quando há essa conexão da gente orar pelo propósito de Deus com amor. Se você não ama essa terra onde você está, você que tem chamado aí para missões, para amar, né? Você fala que você é filho de Deus, tem que amar, porque Deus é amor. Tem que manifestar esse amor, essa é a missão. Se você tá aí com crise, não sei para que Deus me chamou, sempre falo isso, não sei por que eu tô aqui, não sei por que Deus me chamou, não sei por que existo, não sei por que nasci. Você nasceu com um propósito, uma missão, um plano eterno de Deus para sua vida. No meio do caminho, se distraiu, se perdeu, bagunçou tudo, mas agora foi achado por Ele. Então o seu lugar é aqui, é orar, é amar os povos, as nações, todos os povos, as nações, tribos, povos e línguas. Se você fala que tem chamado missionário, mas não ama só um, não ama o outro, não está coerente. Precisa ser alinhado. Você não vai ser descartado. Deus nunca, jamais vai descartar. Ele jamais vai lançar fora. Mas precisa se alinhar em oração, quebrantando o coração, buscando de Deus a direção e se colocando à disposição para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Antes de tudo, 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz: recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, amar, irmãos, começa no invisível, na consciência, orar pelas autoridades. Gente, eu sei que tá difícil a gente orar, amar, né? Nesse nível, mas nós precisamos estar aí. Crescer nesse nível de amá-los e orar por eles com amor, orar pelas autoridades, honrar mesmo quando nós discordamos, servir com excelência, não dar motivo para escândalos, né? Não alimentar desprezo.
Oh, meu Deus, isso é muito difícil. Eu acho que por isso que eu chorei tanto hoje preparando essa palavra. Porque o Espírito Santo de Deus veio trazendo luz para o lugar em trevas no meu coração. Então, esse amor nele vai se revelando no cotidiano. Nós não queremos fazer uma missão que seja fria, nós não estamos aqui buscando desempenho religioso, nós queremos ter o coração de Jesus. Eu quero ter o coração de Jesus. Você quer ter o coração de Jesus? Então, você precisa entender isso. Que nós temos, né? O Espírito Santo de Deus trouxe isso para nós. A missão não é provar que estamos certos. A missão é revelar que Deus ama. É para isso que nós estamos aqui. Aleluia. E esse trabalhar do Espírito Santo é em oração. Aleluia. E na oração que nós encontramos a paz, na oração que nós encontramos a vida do Senhor que flui, nós encontramos a mão do Espírito Santo trabalhando no nosso viver. Começa em nós, começa sempre em nós e depois vai através de nós. Vamos começar a orar? Não sei se vamos terminar hoje. Vamos começar a orar? Aleluia, eu espero que você tenha sido tocado por essas palavras assim que vieram como fogo, verdadeiramente queimar no nosso interior. O chamado para amar as nações vem do coração de Deus. E se você não entende que você nasceu com essa missão, aí realmente é complicado. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer essa obra em você e te trazer clareza para que você entenda qual é o teu propósito nessa terra. Amar, orar com amor. Amém? Vamos orar. Oh, aleluia, Senhor, a tua palavra veio hoje quente, veio como fogo, veio direcionada, veio poderosa. Oh Deus, começa no nosso viver, Pai. Começa no nosso coração essa obra, Deus. Arranca o peso, Senhor. O peso, Senhor, que é essa necessidade de ter desempenho espiritual, Pai. Não. Renova, Senhor. Restaura em nós a alegria de sermos filhos. Restaura em nós a alegria da salvação. Nós fomos comprados por alto e bom preço. Ó Deus, para estar diante de Ti como filhos, somos chamados pelo nome do Senhor, filhos. Deus, em nome de Jesus, comece em nós esse romper, Pai. Desata todas as cadeias na nossa mente, a falta de entendimento, a frieza. Espírito Santo de Deus, trabalha com força no nosso coração. Que a nossa família, Senhor, seja um lugar onde a compaixão do Senhor seja presente em todas as coisas. Livra-nos, Senhor, da competição e da frieza nas igrejas, Pai. Ó Deus, que os líderes possam estar servindo por amor e não por pressão. Senhor, e nos dá lágrimas, Senhor, por aqueles que estão afastados, que estão distantes. Ó Deus, e pelos missionários nós pedimos o seu sustento. Deus, amor, sustenta eles com amor pela terra onde eles foram enviados. Que o Senhor possa estar gerando em nós, a humanidade, o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Gera em nós os olhos que choram pelas cidades. Nos livra de ter o coração de Jonas. Derrama sobre nós o fruto do Espírito, que é o amor, Pai. Oh, Deus amado, nós oramos a Ti em nome de Jesus nessa hora. Vem quebrar o legalismo espiritual. Nós nos colocamos diante do teu trono, Senhor, trono da graça. Se em algum momento, Senhor, em todos os momentos, eu não gosto de dizer se em algum momento, mas em todos os momentos, nós transformamos o nosso relacionamento com o Senhor, Pai, em sistema de desempenho, nos perdoa, em nome de Jesus. Todas as vezes, Senhor, que nós julgamos merecer o que foi conquistado na cruz, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus.
Quebra em nós toda a mentalidade de funcionário espiritual. Nós não somos funcionários, nós somos filhos. Restaura em nós o coração de filhos, a mentalidade de filhos. Nós não queremos viver tentando provar valor, nós queremos viver como filho amado, que é o que somos. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que é poderoso para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, há muitos de nós que estão cansados de acertar sempre, todo dia, cansados de carregar culpa quando erra. Oh Deus, que a partir de hoje nós possamos viver, Senhor, livres disso. Não viver por desempenho, mas saber, entender que nós vivemos pela Tua graça. Restaura, resgata verdadeiramente, Senhor, a alegria da salvação. Remove o peso religioso. Remove da nossa mente, Senhor. Remove da nossa mente, Senhor, todo pensamento errado, como aquelas raízes, Senhor, tantas raízes tão profundas. Remove agora, Espírito Santo de Deus. Só o Senhor pode realizar essa obra. Remove com o teu poder. Vem renovar a mente, Senhor, pela verdade do Evangelho, pela palavra ministrada, Pai. Que o amor volte a ser leve dentro de nós. Oh Deus, que o teu amor venha fluir em nossos corações em verdade, Pai, de verdade. Deus, e assim como o Senhor chamou Abraão para abençoar os povos e alinhou ele à tua promessa, nós não estamos aonde estamos por acaso. Nós estamos nessa nação, Senhor, tão diferente da nossa, com costumes, hábitos, cultura tão diferente da nossa, mas há um propósito, há uma missão. Nós estamos nessa cidade, Senhor, com um propósito, uma missão. Desperta, Senhor, a cada dia em nós a consciência missionária, Senhor, que nasce do amor e não da obrigação. Que nossa presença, Senhor, revele que o Senhor ama. Aonde nós entrarmos, revele que o Senhor ama. No nosso local de trabalho, na nossa vizinhança. Oh Deus, que a tua graça, Senhor, seja transbordante, a tua unção, a tua presença na nossa vida transborde e atraia a muitos para estarem diante do Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, se, Senhor, todo lugar dentro de nós, Pai, que existe resistência, julgamento silencioso e frieza cultural, que a luz do teu Espírito agora possa revelar dentro de cada um de nós e que nós possamos nos achegar diante de ti, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, e pedir perdão. Não nos permita servir, Senhor, de maneira externa, endurecer por dentro, Senhor. Nós não queremos. Arranca toda a raiz de superioridade espiritual. Dá-nos o teu coração. Que não conheçamos apenas a tua justiça, mas nós possamos celebrar a tua misericórdia na vida de cada pecador que se arrepende, de cada ser humano que se achega a ti, nós possamos ter a alegria de ver a tua misericórdia alcançando os povos, as nações, as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus, assim como o Senhor chorou sobre Jerusalém, vem gerar em nós, Senhor, os olhos, Senhor, que derramam lágrimas pelas cidades, pelos povos, pelas nações, Deus. Ah, Senhor, que nós não sejamos indiferentes, que não sejamos críticos, frios. Dá-nos, Senhor, da compaixão. Ah, Senhor, um amor, Senhor, dá-nos a capacidade de amar, Senhor, sem depender de resposta, mesmo que não nos amem. Que possamos olhar para as nações e desejar a redenção do Senhor manifesta sobre a humanidade, Pai. Espírito Santo. Ah, Senhor, nós não queremos produzir amor na força do nosso braço. Nós queremos, Senhor, ver esse amor brotar, nascer, fluir. Por ter entendido que fomos redimidos, Pai. Queremos ver esse amor, Senhor, fluindo na redenção. Produz em nós, Senhor, teu fruto, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, vem nutrir o nosso espírito nessa hora, vem produzir em nós o teu fruto do amor. Que o amor seja, Senhor, a maior evidência da tua presença em nós.
Oh, Deus, transforma o nosso caráter. Oh, Deus, amolece todo o coração que ficou duro. Cura, Senhor, aquele que foi ferido. Oh, Deus, que os corações que se fecharam possam se abrir nessa hora, em nome de Jesus, ao toque do teu Espírito Santo de Deus. Toda frieza saia, quebra as cadeias agora. Oh, Deus, e que a visão final que o Senhor nos dá lá em Apocalipse de uma grande multidão de todas as nações diante do teu trono, o nosso futuro eterno, Senhor, a nossa mente possa estar, a nossa oração, o nosso querer, o nosso desejar possa estar nessa hora alinhado com esse futuro eterno. Que nós amemos, Senhor, mais e mais aquilo que o céu ama. Que nós celebremos a diversidade, Senhor, redimida. Que sejamos instrumentos de reconciliação. Ó Deus, mais uma vez eu te louvo, Senhor, e vem nos ensinar sobre o que é isso, sobre a missão. Não ser, Senhor, provar que nós estamos certos, mas a missão de revelar que o Senhor ama, que Deus ama. E nós queremos revelar o teu amor. Nós oramos, Senhor. Oh, papai, nós oramos a ti e nem a um outro, porque te amamos, te desejamos. Nós clamamos a ti porque sabemos que em nenhum outro há salvação, Pai. Oh, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Nós oramos, entregamos essas orações, entregamos nosso coração, entregamos essa intercessão, Pai, na tua presença, diante do teu trono. Transforma-nos, nos convence todos os dias, nos ensina. Nos capacita a caminhar em amor, a crescer em amor, ter estrutura de amor, Pai, nessa nação. Começa em nós e vai através de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você possa crescer em amor. Eu também quero crescer em amor, eu preciso crescer em amor. Eu preciso crescer em conhecer a Deus, eu preciso crescer em amor, em amar o meu próximo como a mim mesma. Aleluia! Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos. Aleluia! Glória a Deus, obrigada, Jesus. Sobre o vale de ossos secos